Olá, boa tarde. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez para falar com vocês. Gente, tá bem frio em São Paulo, né? Mas hoje saiu aquele solzinho gostoso, e aí se você fica no sol, dá uma esquentadinha, você vai pra sombra, sente frio. Mas é assim, é disso que a gente precisa, né? Do quente, do frio, pra tá dando uma valorizada no sol quando ele aparece, né? Então, tá fazendo falta, né? Bom, eu sou a Inês Leão, como vocês já sabem. Meninos, não vai ser hoje ainda, tá? Esse é um recadinho pro pessoal da apometria. Eu sou a Inês Leão do Instituto Integrando e estou mais uma vez aqui com o meu querido amigo Sidney Forte. Bora lá, Sidney, cadê o seu boa tarde do... Uau! Boa vozeirão, tarde. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, Inês. Boa tarde, Jean. Boa tarde, Sidney. Muito bacana, é isso que você disse, né? Os opostos, né? A gente precisa dos opostos, né? Para poder valorizar o claro, se a gente está no escuro, enfim, é a necessidade, né? As polaridades, As polaridades, é sempre importante isso mesmo, né? E hoje estamos nós dois, né? Eu e você e eu. Exatamente, nós teríamos o nosso grande amigo Luiz Fontes, e ele está agora num outro projeto, enfim, está dando uma virada. Muito boa sorte para você, Luiz, você merece, você é um cara do bem, nosso amigo, e você merece tudo de bom. Abração, Luiz. É isso aí. Então vamos nós aqui hoje falarmos do tema recorrente já da semana passada, da questão dos relacionamentos. Não vai dar para fugir desse tema, afinal de contas estamos a 2 dias dos dias dos namorados. Né? Então, tá todo mundo aí, quem já tem o seu par quer permanecer nele, esperamos, né? E quem não tem o seu par ainda, tá buscando um. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Sidney? Dentro dessas datas comerciais, né? É uma data comercial. É comemorativa, né? Uma forma de... A gente entende isso, mas existe o inconsciente coletivo que faz toda a diferença. Então, é importante que a gente entenda, que a gente se preocupe com essa questão dos relacionamentos e que a gente fale disso e que a gente traga opções, né? O Instituto Integrando, ele tem essa é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, de trazer ferramentas para esse autoconhecimento, né? E entender o que acontece comigo, o que acontece com o meu relacionamento, por que às vezes vai, por que às vezes não vai, por que não acontece, né? Quais são os impedimentos. E até às vezes, quando acontece, ok, eu queria tanto um par. Aí você encontrou aquele par. E você começa a colocar uma série de obstáculos, né? Você começa a enxergar uma série que para você, entre aspas, é defeito, e aí você não aceita, né? Ah, poxa, queria que aquela pessoa fosse assim, que fosse assado. Espera um pouquinho, será que é por aí? Claro, né? É o reconhecimento, né? O que eu faço na relação, o que o outro faz na relação, né? Qual é o meu papel nessa relação, qual é o papel do outro. É aquela história, né? Eu quero ter razão ou quero ser feliz? As duas coisas é difícil. Uma grande pergunta, um grande questionamento importante de fazer, né? Sem dúvida, porque tem que ter... Por parte dos dois, né, Ney? Eu entendo que a gente tem que ser feliz. Ter razão é uma outra questão, é uma outra... É olhar de uma outra maneira, né? A vida, ela precisa ser vivida com felicidade. Nós estamos aqui para evoluir sendo felizes, né? Então a gente precisa ser feliz. Então hoje eu vou falar um pouquinho aqui, junto com a Inês, de como essa questão dos relacionamentos é influenciada pela nossa psique. Né? Eu sou psicanalista, então eu vou falar um pouquinho o que a psicanálise fala dessas questões, como é que ela vê, de que maneira que ela traz isso. Né? Nós temos lá no Instituto várias ferramentas, constelação, tem o tarô, que te ajudam muito. Mas é importante você, ouvinte, ter a consciência de que o teu inconsciente caminha, ele que faz os teus passos, né? 10% do que a gente faz racionalmente, sabendo o que a gente faz, é o que o nosso consciente
age, 10% apenas. É uma porcentagem bem pequena, Bem né? pequena. Isso considerando que teve um cara que usou 10%, que foi o Einstein. Então a gente se baseia Isso- por cima. Exatamente, certo? é isso, colocando a base lá em cima, né? Exatamente, vamos nos basear que a gente tem essa capacidade. 90% é movido pelo inconsciente. E Jung já dizia, enquanto não tivermos consciência do nosso inconsciente, a gente vai estar dizendo que é o destino, que é o acaso. E não é, pessoal. Existe sim uma influência enorme do nosso inconsciente no nosso dia a dia. E No nós inconsciente tem coisas boas e tem coisas que não são tão boas. São gravações durante a fase em que a gente ainda é intrauterino. Desde lá o nosso inconsciente já começa a ser formado e ele vai se fortalecendo, esse inconsciente, na fase infantil, na fase juvenil, e ele vai crescendo e ele vai fazendo com que a gente caminhe de acordo com aquilo que tem lá gravado. E são essas gravações que muitas vezes nos impedem de obtermos sucesso profissional, pessoal, com relação à família, amigos, ao social, O até, social, né? como um todo. Justamente. E às vezes a gente fica derrapando naquilo sem saber, poxa, o que eu estou fazendo de errado? Até tem muita mulherada que fala assim, né? Nossa, eu tenho um dedo podre. É verdade, essa ideia do dedo podre não é não é o dedo, né? Não, não é o dedo, exatamente. Ai, eu fico É atraindo verdade. umas pessoas, uns caras que, poxa, É verdade. não dá em nada o relacionamento. Isso é repetição de padrão mental. É isso aí, Neil. Pra onde que a gente tem que olhar? Pra onde É. tem que colocar esse olhar, né? Nós temos que olhar como que a nossa avó, como que a nossa bisavó... E o que acontece, Inês e ouvinte, é que a gente repete padrões de até 5 gerações. Nossa, gente, O pensa, que o meu pensa como isso tá tataravô bem gravado. fazia, que eu nem conheço, nem sei quem é meu tataravô, coisas que ele fazia, padrões mentais que ele tinha, são repetidos através das famílias e eu começo a repetir esses padrões. Então, à medida em que eu e tenho o entendimento desse inconsciente, entendo essa repetição de padrão mental, eu começo a desvincular. Eu começo a fazer desvínculos. Né? Nós temos, via de regra, o pai e a mãe como ímagos, imagens de perfeição. Na psicanálise nós chamamos de ímagos. Então eles são perfeitos. Né? A imagem que a gente tem enquanto criança é de que é a perfeição, é a pureza, é a santidade. E a gente acaba fazendo as coisas de acordo com aquilo que a gente gravou, que a gente viu, que a gente conviveu. Até porque é meio difícil você realmente gravar algo que você não viu, você não conheceu, você não viveu, né? Sem dúvida. Então, acho que dá para começar já a analisar pelo relacionamento pai e mãe. Relacionamento Né, pai e mãe, relacionamento dos avós. Dos avós, das pessoas mais próximas, né? Exatamente. Mas o pai e a mãe... Porque eu acho apesar de nós termos, né, a formação que nós temos é de ver essas figuras como ímagos, como imagens de perfeição, nós não somos perfeitos. Nem meu pai, nem minha mãe, nem Com meu certeza. avô, nem minha avó, nem eu como pai. Enfim, nós não somos perfeitos. Nós E estamos nem eu aqui, como filha. né? Nós estamos aqui trabalhando e tentando não chegar à perfeição, porque ninguém vai chegar à Claro. perfeição. Perfeição só de um ser apenas, né? Vem apenas de Deus. Só Deus é perfeito mesmo, né? E as coisas que Ele faz. Nós estamos em busca de nos melhorarmos. Né, de atingirmos o ponto mais próximo possível, talvez, de algo muito próximo da perfeição. Então a gente vai estar sempre uma errando, evoluída, acertando, né? evoluindo, que é o que a gente Mudar fala. alguns padrões, algumas crenças. É o que nós falamos faz uma tanto do diferença. Instituto, né? Que é esse trabalho de evolução, esse trabalho de Com entendimento. Então eu entendo que eu erro, sim, posso errar, mas posso também me corrigir. E nesse processo eu vou evoluindo. É isso aí. Né? A gente pode abrir os telefones para os ouvintes fazerem alguma Podemos, pergunta, isso, tirar alguma dúvida. tirar alguma dúvida. Gente, se alguém Enquanto tiver isso, alguma acho que dúvida- você já poderia dar esse recado, falando em relacionamento, né? O nosso final de semana no Instituto vai ser um Love's trabalho... in the air. Exatamente, vai ser um Gente, trabalho... o amor está no ar.
E o Instituto também está nesse clima, claro. Estamos lá para acolher quem quiser buscar um relacionamento ou entender, poxa, onde é que eu estou me emperrando aí? O que eu posso fazer de diferente, né? O que eu posso mudar? Então, a gente vai ter lá amanhã, por exemplo, tá? A constelação, tá? Vai ser especial do Dia dos Namorados, vai tratar em especial essa questão de relacionamento, ok? Relacionamento de modo geral. A constelação é sistema familiar com a Roseli Silva. Sim, isso. É a constelação familiar sistêmica, ok? E vai ser com a Roseli. E o horário vai ser a partir das 14 horas. 14 horas. E temos também a magia cigana, tá? O Daniel vai estar fazendo um ritual. Daniel Ferreira. Isso, Daniel Ferreira, o nosso mago Daniel Ferreira, cigano Daniel Ferreira, tá, gente? Ele não vai estar fantasiado, não consegui convencê-lo, tá? Mas ele vai estar trabalhando com a magia cigana, em especial para os namorados, para os enamorados também. Vai ser um ritual bem bacana. Em geral, né? Isso, de modo geral, de modo geral, né? Ele vai estar imantando o seu perfume, leve o seu perfume, aquele perfume que você mais gosta. Ele pode estar em uso, tá? Não precisa ser um perfume novo. Então, você leva lá, ele vai estar imantando. E você pode usar esse perfume em ocasiões especiais. Pode ser também em um encontro, pode ser numa entrevista de emprego, ou você vai prestar um concurso. Você pode estar colocando aquele perfume que está imantado e você vai sentir uma segurança maior fazendo isso, ok? Aí ele vai fazer uns rituais muito, muito bacanas, gente. Isso aí. O telefone do Instituto é 2203-6303, operadora 11, né? Nós estamos em São Paulo, ao lado do metrô Tucuruvi, 3 minutinhos do metrô Tucuruvi, da estação metrô. E pode ligar e se inscreve, 2203-6303. Se inscreve tanto para a constelação da Roseli Silva, quanto para essa magia cigana do Daniel Ferreira, não é isso, Isso, pode estar ligando lá agora já, tá, gente? Isso. Tem o WhatsApp também, 94878-1537, tá bom? Instituto Integrando SP.com.br. Instituto Integrando contato, institutointegrandosp.com.br. Eu dou uma confundida toda vez que eu passar esse endereço. É verdade. Gente. Bom, o telefone da rádio para o ouvinte é o 31710221 e o 3262-4490. Isso aí, pode ligar, tá, gente? Pode ligar e tirar as dúvidas aqui com o Sidney, que é o nosso terapeuta, psicanalista. Você sabe que nas terapias de casal, Inês, uma coisa que é interessante, né, que acontece, primeiro que quando eu faço a terapia entre casais, eu atendo primeiro algumas sessões e depois o outro. Eu não começo atendendo os dois juntos. Para ouvir as duas versões separadamente. Ouvir as duas, até porque quem normalmente procura o terapeuta é aquela pessoa que está querendo ajustar a relação. E muitas vezes ela nem se dá conta que a outra pessoa não quer mais a relação. Então não adianta colocar os dois juntos na mesma sala ao mesmo tempo, porque vai entrar muito em choque, muito atrito. Então eu converso primeiro algumas sessões com um, depois converso com o outro para entender se de fato os dois querem ajustar o relacionamento, eles querem acertar essa relação. Se é por parte dos dois ou apenas um está querendo... Muitas vezes acontece, né? Uma das pessoas chega querendo de todas as maneiras ajustar e você vai conversar com o outro, a outra pessoa diz, nossa, eu já tenho um outro relacionamento fora há 10 anos. Como é que faz isso? Né? Então aí entra o meu trabalho de fazer esse ajuste, inclusive para que isso seja bom para os dois, para que essa separação, se for o caso, se for esse o caminho, para que ela seja boa. Mas a nossa intenção hoje é de falar de ajuste e de trazer relação. Então não vamos falar da separação, vamos falar de ajustar a relação, certo? De construir relacionamentos, isso, né? E uma coisa bacana que eu faço é um contrato. É um contrato, né? Nós estávamos conversando ontem à noite, porque que muitas vezes existe todo o namoro, o noivado, a festa de casamento e de repente o casal começa a não se entender mais. Por quê? Porque pode estar ocorrendo que um fica dependendo do outro, entendendo que o outro gosta daquilo que ele faz.
e não há conversa, e não se ajusta. Então, nesse trabalho de terapia de casal, eu faço um contrato. Então, eu pergunto para um deles, o que você mais gostaria que ela fizesse, que ele fizesse, e o que você detesta que ele faça. E faço a mesma pergunta para o outro. E depois, juntos, nós ajustamos esse contrato. Olha, isso aqui ela não gosta de maneira nenhuma que você faça. Que legal, mas, né? por outro lado, ela está disposta a fazer isso que você sempre quis que ela fizesse, que ela nunca fez. E nós fazemos, de fato, um contrato. Um contrato, redige, claro, não é um contrato jurídico de maneira nenhuma, mas é um contrato em que a gente faz com 2 vias, porque fica uma com cada um, né? e eles vão dizer, olha, você prometeu que você ia fazer isso. Você prometeu que iria deixar de fazer aquilo. Né? Então, é uma forma. Porque elas não se conversam, né? É aquela Falta história. Diálogo, né? Falta diálogo. Falta diálogo mesmo. Às Aquela vezes fica história do bico com do receio pão. de falar. Né? O casado há mais de 40 anos. E aí, num determinado momento, resolveram separar os filhos. Pô, mas o que está acontecendo, né? E aí foram conversar com o pai, foram conversar com a mãe, e a mãe disse, faz 40 anos que eu como o bico do pãozinho, eu detesto. E aí quando perguntaram para o pai disse, mas é a parte que eu mais gosto, e eu sempre dei para ela porque eu acho que é a parte mais gostosa vida, 40 do pão. anos para descobrir isso, meu Deus, gente. Mas veja quanto não deixem amor, que isso aconteça no relacionamento de vocês, ok? Mas veja quanto amor envolvido. Ela comia aquilo que ela não gostava e ele servia para ela a parte que ele mais gostava. Isso é amor puro, mas não se entendiam. Ela comia sem gostar e ele dava. Enfim, por que aconteceu? Porque não se conversavam. Faltou o então, diálogo. na terapia e tem um de ouvinte, casa. tá? Opa, então vamos lá. Alô? Alô? Olá. Olá, meu nome é Magda. Eu peguei Oi, Magda. esse terapeuta, né? Isso. Sim? Falando agora na Rádio Mundial, eu não conhecia, mas eu gostaria de saber se ele fala do lado espiritual. Sim. Sim. É porque eu pensei que ele fosse responder as perguntas só em consultório. Eu não sei se ele responderia agora ao vivo. Olá, Pode Magda, perguntar, boa tarde. Pode perguntar. Se eu não puder, se for algo muito particular, enfim, eu te atendo no consultório sem problema nenhum, mas pode perguntar, sim. Não é que eu gostaria de saber se tem alguma magia feita para mim e para o meu marido. Ah, entendi. Esse tipo de pergunta, Magda, eu não, de fato não consigo aqui pelo ar, aqui pela rádio, te responder. Eu sou um terapeuta psicanalista e sou espiritualista, tá? Tanto que as minhas sessões são sessões de 1h30, porque eu trabalho a parte da psique, a parte psíquica e também trabalho a parte energética na mesma sessão. Tá? E aí eu consigo, sim, reconhecer se existe uma densidade energética negativa, qual é a densidade que você está, qual que é a tua atmosfera espiritual, e aí eu consigo te orientar. E você já sai da sessão com uma limpeza. Eu utilizo reiki, eu utilizo cromoterapia, eu utilizo até energização xamânica, eu trabalho com os xamãs. Então, é um trabalho diferenciado e que eu entendo completo porque trabalha as duas questões que nós temos. Tá. Então, se eu você peguei o quiser... WhatsApp aqui de vocês, então eu vou ligar para marcar Faz então um no consultório. Isso, ótimo. Esse primeiro contato, Magda, eu reservo 30, 40 minutos para a gente conversar um pouquinho, ele é gratuito. Tá? Então você pode fazer o contato, você pode agendar que a gente converse e você já sai de lá assim com uma resposta importante para você. Ah, tá jóia então. Então o telefone é 2203 2203 6303. Ah, tá ok então. Se você eu vou não ligar, conseguir agora, tiver muitas ligações, liga mais tarde um pouquinho, que a Jéssica, que fica lá, nossa bad girl, ela anota Beijo, o seu Jé. número e a gente entra em contato com você e agenda para você. Tá jóia então. Muito Tá bom, obrigada Magda? por enquanto. Tchau. Bom, então, voltando ao assunto que você estava falando. E é importante, né, isso que a Magda perguntou, porque muitas vezes a gente sofre essa influência. Né? Nem percebe, né? E nem percebe. Existem maneiras de nós nos protegermos, existem maneiras de nós percebermos. Né? Então, eu passo essa informação, eu informo para a pessoa de que maneira que ela pode sentir, de que maneira que ela pode até se proteger.
né? Nós vamos ter, inclusive, no sábado que vem, uma palestra vivencial com o Facina, o Ricardo Facina, o Sérgio, né? Sérgio Ricardo Facina, sobre um curso que nós vamos ter lá no Instituto de Magia do Fogo, que é perfeito, Magda, para isso. Se você tiver essa influência negativa, muitas vezes isso acontece. Às vezes a intuição dela já está mostrando isso, está mostrando. Né? Se ela tem essa preocupação, é porque talvez já esteja no ar sentindo, esse né? sentimento. E aí é bem bacana. Mas, enfim, é importante que as pessoas entendam que existe sim a possibilidade de nos contaminarmos com energias que não são nossas, com energias vindas de outros locais. Mas o mais importante, pesadas, Magda, né? Para tudo existe possibilidades de zerar isso, de solucionar isso. De se proteger, né? De se proteger, de desfazer. A magia do fogo ensina isso, né, Nilson? Ensina isso, como ela faz você exatamente se proteger. isso. Ela faz exatamente isso, como se proteger, como atrair energias positivas. Ele vai ensinar exatamente isso para a gente. A vivência vai ser sábado que vem. É bem bacana, porque as pessoas já vão ter uma boa noção de como vai funcionar. Vai ser feita uma mandala, então já vão ser feitas várias coisas lá, enfim, que o Facina vai trazer para a gente. Tá? É um sacerdote formado lá pelo querido e saudoso Saraceni, conhece bastante mesmo. Ney, eu quero passar um recadinho também, se a Magda também quiser ir até lá, Magda, tem então amanhã, sábado, a constelação com a Roseli, tem a magia cigana com o nosso querido Daniel Ferreira, e no domingo também tem, né, o tarô, tá, gente? O tarô com a Roseli. Num preço super especial. Exatamente. Ela faz uma maratona lá de atender 6 ou 7 pessoas e ela faz um preço especial exatamente aí para esse final de semana, que já é um final de semana especial, né, Inês? Exatamente, é um final de semana que vai ser justamente no dia dos namorados, dia 12. Então, Magda e todos aí que estão nos ouvindo, vocês, se quiserem saber dessa questão de relacionamento, questão amorosa, dá uma ligadinha lá no Instituto, faz um agendamento com a Roseli, com a própria Roseli, ou então fala com a Jéssica. Roseli com certeza já está lá no Instituto também, nesse horário, tá bom? Nós temos o Face também, que as pessoas podem olhar pelo Face. Qual é o endereço, Inês? institutointegrandosp.com.br. Isso, visita a nossa fanpage. Nós temos o site, institutointegrandosp.com.br. Vídeos, isso, o Jean está nos lembrando ali. O Lourusso ali nos lembrando que... Todos os nossos programas estão. O Jean, ele faz para a gente a gravação, joga lá para o YouTube, joga para o nosso canal, a gente joga para o Face. Então, todos esses canais para que você possa entrar em contato, nos conhecer. E estamos lá, nesse trabalho de ajustes. Boa tarde, pessoal. Exatamente. Um beijo, gente. Boa tarde. Já deu tempo.